Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 6. O diácono Keiner, na sua oração, ele já suplicou a Deus a iluminação, então não há necessidade de que nós oremos pedindo que Deus nos ilumine. Nós vamos ler o texto e, na sequência, vamos procurar expor e extrair aplicações do seu conteúdo. Gálatas 6, do 1º ao 5º, eu estarei lendo. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Palavra do Senhor para nossa meditação. A teologia, ela tem muitas disciplinas. E uma das disciplinas mais importantes é a chamada teologia sistemática, que é quando nós estudamos a Bíblia a partir de temas que se agrupam. Então, a sistemática, ela tem a função de compactar, de tematizar a Escritura Sagrada. Pega-se tudo o que a Bíblia diz sobre um tema e se nomeia. Então, por exemplo, doutrina da salvação, doutrina das últimas coisas. E uma das doutrinas estudadas minuciosamente pela teologia sistemática é a doutrina da salvação. E dentro da doutrina da salvação existe um subtema que é o tema da santificação. Tão falada, tão importante e muitas vezes não muito bem compreendida. Quanto à santificação, nós podemos dizer que existem 3 formas de nós nomearmos a santificação posicional, a santificação progressiva e a santificação definitiva. A santificação posicional é o que nós chamamos de eleição, que é o ato soberano e unilateral divino, antes da fundação do mundo, nos escolhendo para compor parte do seu povo. Então, todas as vezes que os irmãos ouvirem a expressão santificação posicional, vão lembrar da doutrina da eleição. É Deus nos escolhendo para a salvação. A chamada santificação definitiva, ela é a glorificação, que se dará por ocasião do retorno de Cristo. É quando Cristo retornar e ele nos conceder uma natureza glorificada. É quando ele vai extirpar, ele vai eliminar, ele vai retirar de uma vez por todas a influência que nós temos do pecado. E há, naturalmente, a santificação progressiva, que começa com a nossa conversão. E é aquele trabalho que Deus, pelo seu Espírito e pela sua palavra, ele nos convida a desenvolvê-lo. No sentido de que ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai, aos poucos, lapidando o nosso caráter e ele vai esculpindo em nós o caráter de Cristo.
Ocorre, porém, que a santificação progressiva, ela é um processo, e nesse processo acontecem alguns percalços. E que percalços são esses? São aqueles pecados que nós cometemos, sejam eles voluntários, sejam eles não voluntários. A gente ingressa na igreja, a gente passa pela conversão, e a tendência é que Deus ele vá nos habilitando e nos capacitando para que na luta contra o pecado nós possamos ir galgando certos degraus. Mas, às vezes, seja voluntária, seja involuntariamente, a gente aqui e acolá, a gente termina cometendo alguns tropeços. E é sobre isso que o apóstolo Paulo ele está tratando nesse texto que nós lemos. Está tratando basicamente de duas coisas que envolvem o processo da santificação. Primeiro ele fala da ajuda mútua e depois ele fala sobre a responsabilidade pessoal. E ele vai mostrar aqui de maneira muito clara que a luta contra o pecado, o combate contra o pecado, essa luta renhida que nós travamos todos os dias, porque como nos diz o autor da carta aos Hebreus, o pecado ele nos assedia de maneira muito viva. Nós nos vemos cercados pelo pecado que nos rodeia e nos vemos ao mesmo tempo assediados pelo pecado que habita ainda em nós. E a grande questão que Paulo aqui, ele está procurando combater é exatamente o fato de que na luta contra o pecado, nós podemos nos aperfeiçoar, seja pelo autocuidado, mas também pelo cuidado que é exercido de maneira coletiva quando nós nos ajudamos mutuamente. E é muito curioso que Paulo, ele tenha escrito, e claro, ele o fez justamente porque foi inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 6. Porque no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo dizendo que nós fomos chamados para a liberdade e que nós não devemos nos colocar debaixo de nenhum jugo de escravidão. Mais adiante, ele vai mostrar como essa liberdade ela deve ser exercida porque existe um fator limitante. Paulo diz que a liberdade ela é limitada pelo exercício do amor. E, na sequência, ele vai apresentar as obras da carne e o fruto do Espírito justamente para contrastar aquele que vive sob a égide do Espírito e que se exercita em amor. E agora ele vai trazer para nós aqui uma ilustração. Veja que ele começa dizendo, se alguém... Esse se aí é uma partícula que denota uma situação hipotética. Paulo ele está dando instruções para que os gálatas ou os galácios eles pudessem se comportar na medida correta em relação a alguém que hipoteticamente viesse a incorrer numa falta. Então ele começa, chamados à liberdade, essa liberdade ela é limitada pelo amor, essa liberdade deve nos fazer evitar as obras da carne, mas a praticar o fruto do Espírito, porque ele vai dizer que contra aquilo que compõe o fruto do Espírito não há lei. Ou seja, não há limite. O que ele quer dizer? Que o fruto do Espírito ele só pode ser exercido se houver, de fato, uma prática marcada pela caridade. E agora, ele vai como um orador hábil, um escritor hábil que o era, ilustrar aquilo que ele vinha dizendo ao longo do capítulo 5. E aí ele vai tratar justamente sobre a ajuda mútua e sobre a responsabilidade pessoal, que são questões que devem ser exercidas e que devem ser mediadas pela caridade. Então, Paulo vai dizer,
se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Vejam que toda a carta aos Gálatas, ela tem um único tema: a justificação pela fé e a liberdade cristã, em oposição à postura de muitos gálatas que ostentavam um certo legalismo. E o que é o legalismo? O legalismo é aquela postura onde eu tenho uma lei e eu cumpro aquela lei simplesmente por cumprir aquela lei, como se ela não tivesse uma finalidade superior. E Paulo vai mostrar que o cumprimento da lei mosaica é o próprio Cristo e que a lei que de fato deve nortear a nossa caminhada é justamente o amor. Então, combatendo o legalismo de alguns, e Paulo usa até aqui da expressão, vocês que são espirituais, ele vai dizer, se alguém ele for surpreendido. Por isso que eu falei no início que existem aquelas faltas que elas são voluntárias, é o que nós podemos chamar de pecado deliberado, o pecado planejado, o pecado arquitetado. Mas aqui, a palavra grega que Paulo utiliza para falar sobre surpreendido em alguma falta, designa um pecado que ele não é voluntário. William Barclay, ele chega a dizer que a palavra que Paulo utiliza para pecado aqui não é para pecado deliberado, mas sim para o escorregão que um homem que caminha sobre o gelo ou que caminha por um atalho perigoso. Então, é aquele patinador, por exemplo, que de maneira muito hábil, ele apresenta o seu show, mas que em algum momento ele escorregou. Porque se você entrar na internet, no YouTube, se você colocar patinação sobre o gelo, você vai ver que os dançarinos, né, aqueles bailarinos, eles fazem coisas extraordinárias, movimentos extraordinários. Mas a gente também vê que aqui e acolá, algum bailarino, ele termina caindo, se machucando, e isso não é voluntário. Ninguém quer atrapalhar aquele espetáculo, ninguém quer ser vaiado, ninguém quer passar por uma situação vexatória. Ou então, uma pessoa que indo por um caminho, ele sabe que ali tem uma serpente, e ele propositalmente vai passar por ali. Não. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Existem pessoas que na igreja, eles cometem uma falta de maneira involuntária e antes que ele mesmo se dê conta de que ele cometeu um pecado, uma outra pessoa ou um outro grupo de pessoas já tomou conhecimento. É sobre esse tipo de falta hipotética que Paulo está tratando. E ele está dizendo que pessoas espirituais, pessoas amadurecidas, pessoas amorosas, eles não devem, de alguma maneira, pegar essa pessoa surpreendida em alguma falta e corrigi-lo de outra forma, senão de maneira branda. Paulo já havia dito no capítulo 5, aqui no versículo 23, que parte do fruto do Espírito é a mansidão. Então, a forma adequada de corrigir, e essa palavra corrigir, ela tem o sentido de conduzir, ela tem o sentido de restaurar, ela tem o sentido de reparar. Vejam que a semana passada nós tratamos aqui sobre um tema importantíssimo, que é o tema da disciplina eclesiástica. E a disciplina, ela tem a função de quê? De restaurar o faltoso. Ela tem a função de chamá-la ao arrependimento. Aqui, Paulo não está tratando da disciplina eclesiástica.
Paulo está tratando da ajuda mútua. É quando alguém comete uma falta, eu me aproximo dessa pessoa, eu chamo ela para uma conversa, eu digo, olha, isso que você fez não é legal. Isso que você fez não está em harmonia com o espírito e o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo diz o modo. O foco aqui não está apenas na correção. O foco aqui está no modo como a correção é aplicada e ao que ela se destina. Ou seja, o modo é de maneira branda. E ela se destina ao quê? À restauração. Vejam que na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele falando, desta vez, sobre disciplina. Mas vejam o que ele vai dizer, do versículo 24 ao versículo 26. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao versículo 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, a mansidão, a brandura, o estado pacificado de espírito, ele é fundamental para que nós possamos chamar um irmão e possamos, de alguma maneira, corrigi-lo para que ele, em associação conosco, ele possa ir se aperfeiçoando no corpo de Cristo. E me parece que essa ênfase, por exemplo, aparece na caminhada espiritual e ministerial do nosso Senhor. Porque quando os discípulos estavam discutindo entre si sobre quem era o maior, eu fico imaginando que cena horrorosa, que cena vexatória. O nosso Senhor e Mestre aqui, e um discípulo aqui, o outro aqui, e um dizendo para o outro, eu sou o maior. E Cristo, com toda a paciência, ele pega uma criança. Ele traz uma criança e, de maneira pedagógica, ele diz, olha, aquele que quiser ser o maior tem que servir. Se vocês não puderem se tornar como essa criança aqui, vocês não vão entrar no reino de Deus. Então, Cristo poderia ter sido áspero, ele poderia ter confrontado, ele poderia ter usado de expressões fortes, mas ele simplesmente pega uma criança, vem cá. A tradição diz até que foi até Inácio de Antioquia, o que é impossível, né? Porque Inácio nasceu bem depois. Mas ele traz uma criança. Então vejam que a sabedoria do nosso Senhor levou ele a, de maneira branda, a corrigir, a exortar, a reparar aquela postura que não era e que não é uma postura adequada para aqueles que se propõem a ostentar a condição de serem chamados de discípulos do Senhor Jesus. Então, quando nós surpreendermos, essa expressão que está no texto, quando nós tomarmos conhecimento que alguém, ele tropeçou, ele cometeu uma falta, não sejamos legalistas e não sejamos demasiadamente severos. Nós temos que tentar, de alguma maneira, nos aproximar daquela pessoa, tal como Cristo, ele se aproximaria dela ou de nós. Porque, às vezes, a hipocrisia é tão grande que a pessoa não impõe ao outro aquilo que, por exemplo, não imporia a si mesmo. Eu vou impor a ele, mas eu não imporia a mim. Então, eu só posso impor a uma pessoa, mesmo assim mediado pelo amor,
mesmo assim mediado pela caridade e pela brandura, aquilo que eu imporia a mim mesmo. E aí Paulo, ele vai dizer isso. E guarda-te para que não sejas também tentado. O que Paulo ele está dizendo aqui muito claramente? Não existe hipermeabilidade contra o pecado. Os irmãos entenderam? Não existe, por exemplo, um atestado de segurança. Não serei tentado. Porque Tiago na frente vai dizer, cada um é tentado por quem? Pela própria cobiça. A tentação ela é processada lá dentro. Então Paulo aqui, ele fala ao mesmo tempo, veja, já no verso 1, da ajuda mútua, e aqui, claro, do aconselhamento mútuo, da correção mútua, da ajuda mútua, mas ao mesmo tempo ele diz assim, cuidado para que você mesmo não venha a cair na mesma condição. Então, quando você olhar para o outro, como diz Hendrickson, você vai olhar para o outro como se o outro fosse um espelho. E você está vendo no outro o reflexo de uma possível ação que você mesmo pudesse vir a incorrer. Então, antes de julgar, antes de condenar, antes de colocar um fardo pesadíssimo sobre o outro, lembre-se que você poderia estar no lugar do outro. Como é que você gostaria que o outro lhe tratasse? Eu vou dizer para você como é que você gostaria. Você gostaria que o outro lhe tratasse como Cristo tem lhe tratado e como Cristo trata os seus servos. Então, vamos olhar para Cristo, vamos aprender com o Mestre. Vamos acreditar que aquilo que ele viveu, aquilo que ele ensinou, aquilo que nós percebemos na sua vida é um caminho seguro através do qual nós podemos crescer espiritualmente e podemos nos exercitar. Paulo retoma o tema da ajuda mútua. Ele diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa palavra levai as cargas aqui, a melhor imagem que nós podemos encontrar aqui é exatamente o que o pé dessa mesa está fazendo. O que os pés, esses suportes, né? Na verdade são suportes, dessa mesa fazem? Suportam o peso. Então, nessa situação hipotética, presbítero Hidalgo, Paulo ele está falando aqui de pessoas espirituais e está falando de uma pessoa que na caminhada dele, ele ainda não galgou certos estágios. Ou seja, na igreja a gente vai encontrar pessoas mais vividas, mais experientes, pessoas que têm uma caminhada longa e que galgou uma certa espiritualidade. Né? Eu lembro o tempo todo, quando eu penso assim, uma pessoa espiritual, eu lembro logo do pastor Irineu. Eu lembro logo do meu velhinho, do reverendo Edgesto, do professor Humberto. São pessoas que estão numa caminhada bastante amadurecida. E aí, quem é espiritual, ele tem o dever espiritual e moral de ajudar os seus irmãos que estão na caminhada. Quando a gente vai para uma escola, aí você chega na sala de aula, aí o professor começa a ensinar matemática, português, né, história, geografia, e aí o aluno levanta a mão. Professor, eu não estou entendendo não, o senhor pode explicar novamente? Aí o professor, de maneira pedagógica, ele diz, posso. Me lembro de uma aula que nós tivemos com o reverendo Stefano, uma aula sobre o particípio grego. E um colega nosso levantou a mão e disse, professor, eu não estou entendendo. O pastor Stefano disse, eu vou explicar novamente. Foi ao quadro, explicou novamente. E ele disse, eu continuo não entendendo. E o pastor Stefano falou,
Ao término da aula, eu vou sentar com você e eu vou procurar explicar para o irmão. Tá bom? Tá bom. É exatamente isso que Paulo está dizendo. É suportar no sentido de dar suporte. É no sentido de colocar o ombro lado a lado. É no sentido de compartilhar a carga do outro. Você já pensou? Tem muitas pessoas aqui que já trabalharam na roça, no serviço braçal, no serviço que demanda esforço. E uma pessoa, por exemplo, pegar uma carga que é uma carga excessiva, e você olha e você não vai lá para socorrê-la, é exatamente o contrário do que Paulo está recomendando aqui. Ou seja, ao olhar e perceber que a carga do outro ela é muito grande, nós devemos nos colocar à disposição. Nós devemos exercer a mordomia. Nós devemos nos voluntariar para ajudar. E veja que Paulo está falando daquele que tropeçou. Ou seja, ele está dizendo aqui que o aconselhamento, que o cuidado exercido pelo aconselhamento é uma forma de nós cumprirmos a lei de Cristo. Ao invés de julgar, cuidar. Ao invés de julgar, ajudar. Ao invés de julgar, dar suporte. Ao invés de julgar, se fazer próximo e ajudá-lo a carregar essa carga, para que a lei de Cristo ela seja cumprida. Qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. Qual foi o mandamento que ele deixou? João, capítulo 13, versículo 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É como diz uma certa música, né? Quem ama, cuida. E quem não ama, se descuida. Quem não ama, ele olha, ignora, ou então olha e ele começa logo a construir dentro de si um juízo valorativo. Pecador. Isso é um pecador. Olha ali a pecadora. A pecadora. É uma pecadora desgraçada. Aí ele não lembra como Cristo tratou a pecadora. Como Cristo tratou o pecador. Eram dois pecadores ali. Eu sou maior que você. Eu sou o maior. E Cristo, com aquela pecadora, disse: vai em paz, não peques mais. Olha para aqueles discípulos, traz uma criança. Olha para ele. Olha o exemplo aqui. Então, nós precisamos, a todo momento, entender que nós estamos na igreja para um dar a mão ao outro, para um ajudar ao outro, para que um cuide do outro na mesma medida em que eu cuido de mim. Presta atenção. Paulo aqui, ele não está dizendo que não é para que nós cuidemos de nós. Não. Ele diz no final: guarda-te para que não sejas também tentado. Mas o autocuidado me leva ao cuidado mútuo. E o cuidado mútuo em nada elimina a necessidade do autocuidado. E aí, Paulo ele vai ratificar, ele vai intensificar esse autoexame, que é muito fácil examinar o outro. Eu vi ele cometendo um pecado. Aí Paulo diz assim: você está com o olhar voltado para fora. Agora você deve fazer com que o seu olhar ele volte para dentro. Ele se volte para o seu interior. Por quê? Veja que ele começou dizendo se alguém. Agora ele retoma: se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Então veja que lá no verso 1, ele diz assim: vós que sois espirituais. O que isso mostra para nós? Existem os espirituais e existem os espirituais. Existem pessoas, eu costumo dizer, que eles são pintados com verniz.
É o verniz da santidade. Qual é a função do verniz? Não é cobrir? É uma casca. Mas quando você vai ver o conteúdo, será que o conteúdo é bom? Será que o conteúdo é genuíno? Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: cuidado com a imagem que você construiu de você na vida espiritual. Você quer que eu ilustre isso? João capítulo 8, o texto que trata da mulher apanhada em flagrante adultério. O texto diz assim, que eles estavam lá, pegaram ela, fizeram com que ela ficasse na frente de todo mundo, ela estava em pé para que todos olhassem para ela, e quando eles tentaram acusá-la diante de Jesus, Jesus ele faz uma afirmação: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que o texto diz? Que eles eram acusados por quem? Pela própria consciência. Eles não foram acusados por Jesus. Por isso que Jesus vai dizer que o interior deles era de ossos podres e imundícia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque ele conhecia o interior deles. Jesus não fez isso. Não, ele vai fazer depois. Ele não disse absolutamente nada, ele só disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Mas eles eram acusados pela própria consciência. Por quê? Chegaram ali julgando serem santos, chegaram ali julgando serem o quê? Pessoas de uma conduta ilibada, eram os líderes da nação. Eles chegaram se apresentando como sendo alguma coisa. E Paulo vai dizer aqui: não sendo nada, a si mesmo se engana. É o pecado do auto-engano. É a pessoa que se julga mais do que realmente é. E aí a gente lê, por exemplo, aquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chega: agradeço-te, Senhor, que não sou pecador como os outros, não defraudo, não faço coisas más, eu jejuo, eu dou o dízimo, não sou como aquele pecador. Aí o publicano olha, não levanta nem a cabeça e diz assim: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Aí Cristo diz: olha, vocês acham que quem desceu do templo justificado? Obviamente que foi o publicano. Justamente porque, olhando para dentro, procedendo a um autoexame genuíno, verdadeiro, ele conseguiu discernir quem ele era, um pecador. Então Paulo diz: não caia no erro de tripudiar do pecado alheio. E também não acho que você está blindado contra o pecado e que é uma pessoa muito espiritual. Cuidado, porque quem tem uma autoimagem elevadíssima de si, não sendo uma autoimagem genuína, está mentindo para si mesmo. E eu quero dizer para os irmãos que não existe mentira pior do que mentir para si. Veja, eu há muito tempo tomei essa decisão: não quero mentir para o outro e também não quero mentir para mim mesmo. Porque não tem mentira pior. Quem mente para si está se enganando. E você vai se enganando e se enganando e se enganando. E quando vier o choque de realidade? E quando a ficha cair? O que vai acontecer? Qual vai ser o trauma? Então Paulo aqui está dizendo: olha, os espirituais corrijam aquele irmão, não os espirituais. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. O que Paulo está dizendo? Quem é a medida de comparação para a minha vida espiritual? É aquilo que Deus faz em mim, não é o que o outro realiza. Rubem Alves dizia uma frase que eu acho maravilhosa, que ele dizia que uma das piores dores que o ser humano pode atravessar é a dor da comparação, porque ela é mentirosa. Eu não posso medir a minha vida espiritual pela vida do outro. Eu só posso medir a minha vida espiritual a partir do momento que eu faço um autoexame. Quem eu era e quem eu sou. Não é quem eu sou e quem ele é. É quem eu era, quem eu sou e quem Deus de fato quer que eu seja.
Então, Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha para o outro, olha para si, olha para Cristo, e aí você vai ver se você tem, de fato, motivo para que você se glorie ou não. E qual é a conclusão de Paulo? Nós não temos de que nos gloriar, senão, veja o que ele vai dizer no versículo 14 do capítulo 6. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, eu olho para o outro e se eu posso ajudá-lo, eu o ajudo. Aí eu olho para o outro que cometeu um pecado e olho para mim. Quando eu olho para mim, aí eu termino descobrindo que eu também sou pecador. E aí eu só posso me gloriar em uma coisa: aquilo que a cruz de Cristo foi capaz de fazer em relação a mim. E da cruz vem perdão, remissão, justificação, adoção, e eu poderia passar a noite inteira falando sobre as bênçãos que a cruz conquistou para a nossa vida. Então Paulo diz assim: seja honesto consigo e saiba, você está de pé, você é espiritual, você é um servo de Cristo, você tem progredido na vida espiritual única e exclusivamente por causa de Cristo e por aquilo que Cristo realizou na cruz. Veja que o apóstolo Paulo, ele inicia falando sobre autocuidado, mútuo cuidado, responsabilidade pessoal, mas ele vai terminar falando agora sobre responsabilidade pessoal. Ele diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Talvez alguém diga assim: mas pastor, não tem uma contradição não entre aquilo que Paulo está dizendo no verso 2, né? Porque ele diz levar as cargas uns dos outros, e no verso 5 ele diz porque cada um levará o seu próprio fardo. Não. A palavra que é usada no versículo 2 denota ajuda, denota o compartilhar a carga. A palavra que é usada no versículo 5 denota responsabilidade pessoal e intransferível. Por que Paulo ele está usando aqui essa palavra? Que é para que nós não caiamos no comodismo. Eu tenho quem me ajude, eu tenho quem cuide de mim, eu tenho quem possa estar me orientando. Tem pessoas que é o tempo inteiro. Ela precisa de alguém que diga a ela o que é que ela tem que fazer. Mas Paulo já disse aqui o que é que nós temos que fazer. A gente tem que exercer o amor. A gente tem que, pela via do amor, galgar o fruto do Espírito. E galgando o fruto do Espírito, nos apartar das obras da carne, para que nós possamos agradar a Deus. Paulo vai dizer aqui no final do versículo 17, do capítulo 6, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. É pela via do amor, ir dia a dia incorporando aquilo que vai fazer com que nós nos pareçamos mais e mais com Cristo. Toda a ênfase aqui, ela é cristocêntrica. A ênfase é: a gente peca, a gente se santifica. Se a gente peca, é porque nós não cumprimos a lei de Cristo. Se a gente se santifica, é porque Cristo nos habilita a cumprir a sua lei. E a gente olha para Ele, olha para o seu sacrifício, glorifica Ele e procura dia a dia ir nos parecendo mais e mais com Ele. Essa é a mensagem que Paulo está dizendo aqui. A gente deve orar pedindo a Deus que Ele nos faça parecer mais e mais com Cristo. Que Ele possa ir esculpindo em nós o caráter de Cristo. E isso só vai acontecer se nós pedirmos que Ele nos habilite a cumprir a lei de Cristo, que não é outra senão o próprio amor. Eu quero finalizar citando aqui as palavras de William Barclay, quando ele diz assim: nesta passagem, Paulo fala 2 vezes de levar as cargas. Há um tipo de carga que provém das oportunidades
e as mudanças da vida. Sua origem é externa. O homem aguenta uma crise, uma situação de emergência ou uma tristeza. Cumpre-se a lei de Cristo ajudando alguém que está acossado. Mas há uma carga que o homem deve aguentar por si mesmo. A palavra que Paulo usa aplica-se à mochila do soldado. Há um dever que ninguém pode cumprir por nós e uma tarefa da qual somos pessoalmente responsáveis. Então, um pai orienta um filho, a mãe orienta a filha, um amigo orienta um amigo, mas seja filho, mãe, pai, amigo, a pessoa tem que saber. Eu tenho uma tarefa que ninguém pode fazer por mim. Essa tarefa é o quê? Essa tarefa é glorificar a Deus e agradar a Deus. E como é que eu agradeço a Deus? Como é que eu louvo a Deus? Como é que eu agrado a Deus? Olhando para a cruz, crendo no sacrifício de Cristo e transformando essa crença em algo que nós vamos perseguir todos os dias. Todo dia. Todo dia. Que é parecer mais e mais com o nosso Senhor. E em fazendo isso, nós estaremos literalmente glorificando a Deus, que é o objetivo pelo qual todos nós existimos. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações.